Fala pessoal, tudo bem? Vou gravar esse vídeo explicando e mostrando como resolver esse exercício para quem eventualmente tem alguma dúvida e precisa de algum esclarecimento, possa estar esclarecendo através desse vídeo. Bom, a primeira dica é o seguinte: antes de ver esse vídeo, tente fazer ao máximo sozinho para você desenvolver a habilidade de criar planilhas, né? Então, vamos lá. Então, qual que é a ideia desse exercício? Esse exercício, nós vamos calcular os valores, né, das raízes de x1 e x2 em função de uma equação de segundo grau. Então, aqui eu tenho a equação de segundo grau, onde eu tenho o valor de A, B e C, que eu coloco no meu próprio Excel para eu entrar com esses valores, onde está aqui de laranjado, né? Então, por exemplo, para a equação 2x2 mais 8x mais 8 igual a zero, eu tenho A igual a 2, B igual a 8 e C igual a 8. E aí, a partir dessa equação, eu tenho aqui como as fórmulas para calcular os valores de x, e para calcular o valor de x eu preciso calcular o valor de delta. Então, para calcular o valor de x, eu preciso utilizar essa fórmula. Então, seria o menos b, então eu tenho o valor de b aqui, então eu vou utilizar o valor de menos b, vou colocar um valor de menos na frente, mais ou menos raiz de delta. E delta é calculado por essa equação. Então, eu vou pegar, por exemplo, esse valor aqui, que é 8. Então, 8 elevado ao quadrado, 64. Menos 4AC. Então, menos 4 vezes A, que é 2, vai dar 8, vezes o C, que é 8 também. Então, aqui vai dar 64 menos 4 vezes 2 vezes 8, 64. Então, o valor de delta vai dar zero. Então, temos aqui o valor de delta nesta célula que está mesclada. Observem que aqui eu tenho uma célula sozinha. Como eu tenho aqui um espaço grande, essa célula provavelmente está mesclada. Iremos fazer isso também durante a execução do exercício, só para vocês verem como formatar o Excel. E aqui eu calculo o valor de x, x1 e x2. Então, para x, eu vou calcular menos b, que vai ser menos 8. Como o delta deu zero, vai ser menos 8 dividido por 2a. Como a é 2, então 2 vezes 2, 4. Aqui era menos 8, então menos 8 dividido por 4 vai dar menos 2. Então, nesse caso, é uma equação de segundo grau que eu tenho apenas um resultado, apenas uma raiz, pois o delta é igual a zero. Mas temos outros exemplos na qual teremos um valor para x1 e um valor diferente para x2. Então vamos fazer isso de forma automática no Excel. Então vamos lá. Então primeiramente eu vou trabalhar no layout da minha planilha. Eu vou colocar aqui os valores de A, B e C. Então aqui eu vou inserir os valores de A, B e C. Então aqui, ok. E para ficar parecido com o meu PDF, eu vou mesclar essas células aqui. Então vou escrever aqui, entrada de dados. Ok. Então aqui eu posso colocar bordas. Coloco bordas aqui também. E aqui, se vocês observarem, eu tenho bordas apenas nas extremidades. Então, bordas externas. Ok. Já configurei esse campo. Vou até aumentar o valor. Vou colocar aqui 14. Ficar um pouco maior, diferenciar. E negrito. Ok. E agora eu vou copiar tudo isso aqui e vou colar logo abaixo. Para colocar equação. Ok. E vou mesclar essas informações aqui, essas células. Ok. Da mesma forma, eu vou copiar. Estou fazendo exatamente igual eu tenho no meu PDF. Então aqui, delta. E para inserir esse símbolo, esse triângulo, eu vou vir aqui, inserir símbolos. Então eu clico aqui em símbolo e deixa eu achar o delta aqui. Aqui, triângulo. Ok.
deixei o espaço para inserir o resultado do delta. E aqui embaixo, as raízes. Então, raiz, que vai ser x1, x1 e x2. Vou centralizar. Ok. E vou colocar bordas. Todas as bordas. Ok. Vou colocar aqui as bordas externas. Ok. Então está bem parecido com o meu PDF. Por enquanto vou deixar assim. E se observarmos no PDF, eu tenho o mesmo tamanho. Aqui eu tenho 4 células. Eu tenho o mesmo tamanho para inserir as figuras. Então aqui eu vou colocar bordas também. Para ficar com o fundo branco, igual eu tenho no meu PDF, eu posso selecionar tudo e colocar a cor branca. Ok. Ou poderia vir em exibir e desmarcar essa opção de linhas de grade, que ficaria assim. Aí nesse caso eu não preciso pintar essas células com fundo branco. Ok, vou voltar com as grades só para facilitar. As imagens que eu tenho no PDF, eu tenho também lá no Hotmart, no exercício. Então eu posso vir aqui e copiar, clico com direito, copiar a imagem. E vou colar com Ctrl V. Então observe que eu tenho aqui a imagem copiada lá do site. Ok. Então vou fazer o seguinte. Eu vou clicar em formato da imagem e em cortar, que é esse símbolo aqui. Então vou cortar. Quando aparece esse símbolo aqui, ó, eu posso diminuir o tamanho. Ok. Então vou pegar esse daqui e simplesmente arrastar. Ok. E agora já está copiado o que eu tinha copiado do site e vou apertar Ctrl V novamente. E mais uma vez eu vou utilizar a ferramenta de cortar a imagem. Então clico aqui em cortar e quando aparece esse símbolo, observem o símbolo aqui. Quando aparece esse símbolo eu posso arrastar com o mouse e definir o tamanho da imagem que eu quero. Então tudo que está sombreado não vai aparecer. Ok? E posso clicar fora agora. Então agora eu clico e arrasto. Caso eu queira diminuir um pouco o tamanho, eu também consigo utilizando esse marcador aqui. Ó. Ok. Então agora eu vou colocar um título geral, vou mesclar essas células também. Então por enquanto estamos só preparando a nossa planilha para receber as informações. Então vou colocar aqui 18. Equação do segundo grau. E vou colocar negrito também. Ok. E vou colocar, saltar uma linha aqui e colocar exercício 2. E aqui eu vou colocar com uma fonte de 36. E negrito e bordas, ok? E a cor eu vou colocar o verde. Posso escolher qualquer verde, vou colocar esse aqui, que é igual ao do meu PDF. Então, ok. Então aqui nós temos, até então, apenas o visual da planilha. Então vamos fazer a planilha pensar pela gente. Então é o seguinte, aqui vão ser minhas entradas de dados. Então eu vou pintar isso aqui de amarelo. Ou laranja, cor que vocês preferirem. Onde eu vou ter fórmula, eu vou colocar de verde. Então, vou colocar esse verde aqui. As cores ficam a critério de cada um. Ok, então vamos lá. Nós temos uma equação do segundo grau, onde nós temos os parâmetros A, B e C. Então, vou pegar os valores do exercício, vou colocar aqui 2, 8 e 8. E é o seguinte, por enquanto, eu vou esquecer essa equação aqui, onde eu mostro a equação e utilizo a função concatenar, eu vou deixar ela para o final. Então, vou focar em resolver a parte operacional das fórmulas e das contas que eu preciso fazer. Então, vamos lá. Eu preciso calcular o valor de delta neste campo aqui. Então, vou colocar igual ao quê? O valor de b ao quadrado. Eu não vou escrever b ao quadrado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar o valor de b, que está representado pela célula D8,
e vou elevar ao quadrado. Eu tenho duas formas de fazer isso. Eu posso utilizar o circunflexo e coloco 2, então tem d8 elevado ao quadrado, ou posso utilizar a função potência. E aí eu seleciono o meu número, no meu caso é o B, que está na célula D8, ponto e vírgula para o próximo argumento, e a potência. A potência que eu quero elevar é 2. Se eu quisesse elevar a 3, eu colocaria 3. Então, se eu clicar aqui, ó, observem. Então, aqui é o número da base. O número da base, neste caso nosso, é o B. E aqui é o expoente, que neste caso é o 2. Então, se eu der OK, eu tenho 64. Calma, ainda não temos o resultado porque a fórmula está incompleta. Então, eu tenho o quê? B2 menos, então vou utilizar o sinal de menos aqui, 4, e agora o asterisco para multiplicar. Então, 4 vezes A. Então, o valor de A está na célula D7, vezes o valor de C. Ok, então agora eu tenho a fórmula completa. Então, como esperávamos, e como temos no nosso PDF, o resultado do delta para esses parâmetros da equação de segundo grau é igual a zero. Ok, obtemos o valor correto. E aí o seguinte, o valor de x deve ser calculado por essa fórmula. Então, x1 eu vou pegar essa fórmula e utilizar o valor de mais, e para x2 eu vou pegar essa fórmula e utilizar o valor de menos. Então, para o x eu vou ter menos b, então aqui é o valor de b. Então, como eu disse, eu vou utilizar o valor de mais agora. Mais o quê? Raiz, eu vou utilizar a função raiz, basta digitar raiz e colocar entre parênteses o número que eu quero. Qual que é o número que eu quero? É o valor de delta. E delta está na onde? Está nessa célula que nós já calculamos. Então, dentro da raiz, eu vou colocar o valor de delta. Fecho parênteses. Ok, então por enquanto eu não vou colocar nada dividindo. Então eu tenho o menos 8. Por quê? Eu coloquei o sinal de menos e inseri o valor de b. Então, menos b é igual a menos 8. Ok. E agora eu preciso dividir por 2 vezes a. Então, 2 vezes a vai dar 4. Mas aí observe o seguinte. Se eu simplesmente dividir aqui, ó, colocar o sinal de divisão e colocar o 2 vezes a, não vai funcionar. Observe. Continuo com menos 8. Por quê? Porque quando eu fiz isso, eu estou dividindo simplesmente o valor desta raiz por 2, multiplicando por D7, que é o valor de A. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar tudo entre parênteses. Então, eu vou pegar o numerador dessa fórmula aqui, que é menos b mais ou menos raiz de delta. Então, eu vou pegar aqui, ó, desde o menos, então vou colocar um parênteses antes do menos, e depois da raiz. Ok, então agora estou englobando tudo. Então, isso tudo que está dentro do meu parênteses aqui significa esse numerador aqui, representa esse numerador aqui. Então, agora sim, eu estou dividindo por 2 vezes A. Para garantir, eu vou colocar um parênteses aqui também, para garantir que eu multiplique primeiro o 2 pelo valor de A e depois divido o numerador pelo resultado dessa multiplicação. Então, se eu der Enter agora, eu tenho o valor de menos 2. Vou centralizar isso daqui. E ok. Então, eu tenho o valor de menos 2 conforme esperado. Vou até colocar mais casas decimais. Vou selecionar as duas células e vou clicar aqui. Ok. Então, acrescentei duas casas depois da vírgula. Ok. E a fórmula para o x2 é a mesma coisa. Eu vou copiar aqui, Ctrl C, e vou colocar aqui, Ctrl V. Ok. Então, estou pegando o mesmo valor de A, o mesmo valor de B, e jogando nessa equação. A diferença agora é que em vez do mais, eu vou colocar menos. Então, basta eu vir aqui na minha fórmula, e aqui onde eu tenho mais, eu vou colocar menos. Então, Enter, ok. Então, agora eu já tenho os cálculos das minhas raízes funcionando adequadamente. Então, eu vou pegar um outro valor que nós temos de equação, vou até digitar, deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui. Eu vou pegar um exemplo aqui, ó, equação do segundo grau. Vou colocar em imagens e eu devo ter um cálculo dessa equação em algum lugar. Só um minuto.
essa aqui, por exemplo. Vou copiar essa imagem e vou colar lá na nossa planilha. Ok. Então aqui nós temos x2 menos 3x menos 10. Então se eu atribuir o valor de A, que é igual a 1, observem aqui, eu tenho A igual a 1, B é menos 3, ok, e C é menos 10. Então, o x calculado, que nós acabamos de copiar lá da internet, do Google, foi x1 igual a 5 e x2 igual a menos 2. Então, observe que nós temos 5 e menos 2. Então, está funcionando adequadamente. Vocês podem testar para várias equações que a gente vai ter o resultado correto. No nosso vídeo de explicação do exercício, nós temos algumas equações diferentes que nós simulamos. Vocês podem simular também assim que finalizar o exercício. Ok, vou apagar essa imagem. E agora sim, para finalizar, eu vou utilizar a função concatenar para criar a equação de segundo grau. Então vamos lá. Vou colocar aqui igual, vou escrever concatenar, e vou clicar nela e vou utilizar esse fx para facilitar. Então o que nós precisamos fazer? Precisamos criar essa equação dessa forma aqui, através dos parâmetros que nós temos. Então o que nós temos? Nós temos A, que é um valor variável, que nós entramos com esse valor aqui. Então, vou clicar aqui simplesmente nessa fórmula, nessa célula. Ok, então selecionei o valor de A. E é A o quê? A x2. Então, o x2 não varia, sempre é x2. Então, vou colocar entre aspas, x elevado a 2. Fecho aspas. Então, é o texto que eu tenho. Ok. Inclusive, eu posso colocar o mais. Então, vou colocar o mais aqui. E agora, depois desse mais, eu tenho o valor de B. Então, o valor de B varia. Então, vou colocar ele sozinho. Então, vou colocar a célula referente ao B. Ok. E é B o quê? Bx. Então, vou colocar o x entre aspas, porque é um texto. Observe que aqui já está sendo formado o meu texto que eu estou construindo com a função concatenar. Ok. E é x mais c. Então, vou colocar o valor de c aqui. Ok? Então, eu posso pegar mais campos aqui. E, na verdade, eu agora vou colocar, entre aspas, o igual a zero. E tem minha equação aqui finalizada e representada em função dos valores que eu entro para A, B e C. Então, vou clicar em OK. E tem minha equação aqui. Como eu disse, a princípio, a gente não aprendeu ainda como resolver esse problema que apareceu aqui, ó, que eu tenho mais menos 3. Fica estranho. Deveria ser 1x2 menos 3x menos 10. E aqui não. Está aparecendo o mais menos 3x mais menos 10. Matematicamente não está errado, mas é estranho. Então, se eu colocar aqui, voltar para meus valores originais, 2, 8 e 8, funciona perfeitamente. A equação fica bem representada. Caso eu queira soltar um espaço entre o mais aqui e os números, basta eu clicar aqui na equação, posso clicar no fx para facilitar. Então aqui, ó, antes do x, não, depois do x2, eu vou colocar um espaço, e depois do mais, eu vou colocar outro espaço. Da mesma forma, depois desse x e depois desse mais. Posso fazer isso também para o igual. Antes do igual e depois do igual. Sempre onde eu quero colocar o espaço. Então, clique em OK. E agora ficou exatamente como o nosso PDF. E é isso. Então, nosso exercício está finalizado. Você agora tem uma planilha na qual você consegue calcular qualquer equação do segundo grau. Nos próximos módulos, iremos aprender a função si. E com essa função si, a gente consegue resolver esse problema do mais com menos. E também iremos aprender a função se erro, que a gente consegue corrigir problemas quando surgem raízes, quando eu tenho um delta negativo e não consigo calcular a minha equação de segundo grau. Então, nos próximos módulos iremos aprender e podemos voltar nesse exercício e corrigir essas coisas. Então é isso. Espero ter ajudado e esclarecido qualquer tipo de dúvida. Caso ainda tenha alguma dúvida, não hesitem em mandar por e-mail ou através do WhatsApp. Um abraço.